queridos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Dê um pouquinho mais de retorno, filho, por gentileza. Apocalipse, capítulo 6. O Cordeiro abre os 7 selos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das esferas da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, nós vamos falar então nesta noite sobre os selos do Apocalipse. Nós podemos perceber com muita clareza, no registro deste livro, que os 5 primeiros capítulos de Apocalipse apresentam o Cristo da glória, o Cristo ressurreto, o Senhor Jesus Cristo, no meio da sua igreja, sondando a igreja, corrigindo a igreja, exortando a igreja, consolando a igreja, fazendo promessas para a igreja. As 7 cartas que aparecem nos capítulos 2 e 3, revelam que as igrejas
que parecem ser alguma coisa aos olhos dos homens, nem sempre a mesma coisa aos olhos de Deus. Nós, às vezes, nos equivocamos acerca de nós mesmos. As pessoas, às vezes, equivocam-se a nosso respeito. Por isso, os capítulos 2 e 3 revelam não o que nós pensamos de nós mesmos, não o que as pessoas dizem acerca de nós, mas os capítulos 2 e 3 revelam o que Cristo diz a nosso respeito. Depois nós chegamos ao capítulo 4, e é o capítulo da majestade de Deus. Deus está no trono, o alto e sublime trono. Ele é santo, Ele é o Criador do universo. E toda a igreja, todos os anjos estão prostrados para adorar este que está no trono, assentado no trono, e tem o comando do universo. Quando chegamos ao capítulo 5, há uma cena belíssima, deste que está assentado no trono, ter na sua mão um livro de todo selado, com 7 selos por dentro e por fora, e há uma grande pergunta que ecoa pelo universo: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Esta pergunta percorre os céus e ninguém é digno. Esta pergunta percorre a terra e ninguém é digno. Essa pergunta percorre o inferno e ninguém é digno. E João, que contempla esta cena, chora, desesperado. Parece que a história não mais tem sentido e nem controle. Foi quando ele escuta de um dos seres viventes: não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Este digno que era procurado foi encontrado, e este digno procurado e encontrado é adorado. E agora, queridos irmãos, os capítulos que vêm em seguir, é o Cordeiro de Deus abrindo esses selos. E à medida que os selos vão sendo abertos, o mundo hostil, o mundo mau, o mundo posto no maligno, começa a atacar a igreja, começa a perseguir a igreja com grande virulência. É bem verdade que a abertura desses 7 selos não é um tempo específico da história, como se acontecesse num dado momento crítico da história, mas a abertura desses 7 selos certamente vai compreender todo o período da história da igreja, porque em todo o período da história da igreja, o mundo se opõe à igreja, persegue a igreja e massacra aqueles que creem no Senhor Jesus. Desta forma, na medida que os selos vão sendo abertos, e abertos no céu, efeitos dramáticos vão acontecendo na terra. E o céu, com isso, mostra que comanda a terra. Porque se você perceber, quem abre os selos é o Cordeiro. Quem está no controle da história é o Cordeiro. E não obstante a abertura dos selos trazer graves problemas para a história e para a igreja, como guerras, como matança, como perseguição, como fome, como a morte, quem está no controle não é o diabo, não é o mundo, é o Cordeiro de Deus. Desta forma, queridos irmãos, nós podemos ter no nosso coração um grande descanso. A história não está à deriva. A história não é como um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história está nas mãos daquele que está assentado no trono. A sua vida não está à deriva. A sua vida não está solta ao léu, jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias adversas.
a sua vida está nas mãos daquele que morreu por você, ressuscitou para a sua justificação, está à destra de Deus e tem o controle de todas as coisas. Nós aprendemos então 4 verdades aqui à guisa de introdução. Primeiro, quem está sentado no trono e o Cordeiro são adorados por todo o universo. Esta é a verdade dos capítulos 4 e 5. Segundo, quem tem o livro tem o controle. E Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu, ressuscitou, venceu, e ele tem poder, e ele tem autoridade para tomar o livro, para abrir o livro, para desastar os selos e para conduzir a história. Terceiro, os eventos do juízo não acontecem sem seu conhecimento, sem sua permissão e sem seu controle. Quarto, todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e todo o universo serve aos seus propósitos. Esta é a verdade plena da soberania de Deus na nossa vida e na história. Então, dito isso, à guisa de introdução, volte os olhos comigo para o texto de Apocalipse 6 e nós vamos ver então os 4 cavaleiros do Apocalipse. Primeiramente, confira comigo os versos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro, João está tendo uma visão espiritual. Vi quando o Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus, abriu um dos 7 selos. Você percebe que quem abre o selo é o Cordeiro. Quem está no controle é o Cordeiro. Quem comanda é o Cordeiro. E quando esse selo é aberto, ele ouviu dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, primeira pergunta que você vai fazer é essa: o que representa esse cavalo branco e o seu cavaleiro? Nós estamos diante de um texto não muito simples, nem muito fácil de interpretar. Tanto é fato que nós temos pelo menos 4 interpretações distintas desse versículo, e às vezes até opostas e contraditórias. Por exemplo, um grande comentarista alemão chamado Adolf Pohl, e um muito conhecido escritor americano, já muito popular no Brasil, Warren Wiersbe, comentando esse texto, diz que o cavalo branco representa o anticristo. O anticristo. E o argumento desses 2 autores é o seguinte: é que o Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes. Por exemplo, 2 mulheres, a mulher e a prostituta, 2 cidades, Jerusalém e a Babilônia, 2 personagens sacrificados, o cordeiro e a besta, de tal maneira que na ideia desses 2 escritores, o anticristo é uma espécie de inocência encenada. O anticristo é uma espécie de pacificador disfarçado, e que ele vem montado num cavalo branco, exatamente porque ele vai aparecer de maneira disfarçada, e só então, depois de manifesto e mostrar o seu poder, é que ele vai revelar as suas unhas, o seu poder maléfico e destruidor. Mas essa não é a única interpretação e nem a melhor. Um outro escritor conhecido por muitos, chamado William Barclay, que era uma pessoa que olhava o livro de Apocalipse numa visão preterista, achando que só estava referindo a coisas do passado, e entendia o cavalo branco como as grandes conquistas romanas. Quando um general romano entrava e conquistava uma cidade, um território, ele voltava dessa conquista montado num cavalo branco, mostrando que ele era o grande vencedor. Penso que também essa não é a melhor interpretação. Há uma terceira interpretação de um autor muito conhecido no Brasil, chamado George Led.
E ele olha para esse texto e entende o seguinte, que o cavalo branco é o Evangelho. Que apesar de toda a perseguição do mundo, apesar de toda a oposição do adversário, o Evangelho vai vencendo, vai triunfando, vai conquistando espaço e vai produzindo grandes transformações, vitórias e conquistas. Penso eu que a melhor interpretação pode ser encontrada na opinião de William Hendrickson, quando ele vai dizer o seguinte: o cavalo branco é uma descrição do próprio Jesus Cristo. Do próprio Jesus Cristo. Se você perceber, não há nessa descrição dos versos 1 e 2 nenhum juízo vindo sobre a terra. Nenhum juízo. O que difere do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo, que vem consigo com juízos. E ele argumenta da seguinte maneira, que os termos usados, branco, coroa, saiu vencendo e para vencer, não poderia aplicar-se a nenhum outro personagem no livro de Apocalipse, senão ao próprio Jesus. Aliás, por exemplo, o termo branco sempre é usado no livro de Apocalipse para Jesus, ou para as coisas de Jesus, ou para o povo de Jesus, por exemplo, cabelos brancos, pedrinha branca, roupas brancas, nuvem branca, cavalos brancos, trono branco. Branco, portanto, não pode ser aplicado nesse contexto do livro a Satanás, nem ao anticristo, mas apenas a Jesus Cristo, para haver consistência hermenêutica dos termos. Também, no capítulo 19, Jesus é visto com toda clareza, montado num cavalo branco e vindo com grande poder na sua majestosa segunda vinda. Desta forma, aquele que venceu e saiu vencendo e para vencer, não pode ser outro, senão aquele que venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Então, já estamos entendendo o seguinte, que o primeiro cavalo do Apocalipse, o cavalo branco, é uma representação do Cristo vencedor, do Cristo vitorioso. Mas aí vem, confira comigo os versos 3 e 4, que é o cavalo vermelho. E você vai perceber no verso 4 que o cavalo vermelho ele vem para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi dada a ele uma grande espada. E se você notar, este cavalo vermelho é uma representação de toda a perseguição religiosa, de toda a perseguição à igreja de Deus, de toda a perseguição ao povo de Deus. E essa perseguição veio lá do primeiro século, a perseguição religiosa, por parte dos judeus. Depois do primeiro, terceiro, quarto século, vem uma perseguição política por parte do Império Romano, onde os crentes são jogados nas arenas, são queimados vivos, são devorados por feras, são degolados, são crucificados, são queimados vivos. Depois você percebe a dramática perseguição na Idade Média, no período da pré-reforma, no período pós-reforma. Só para você ter uma ideia, 24 de agosto de 1572, na famigerada noite de São Bartolomeu, foram 70 mil protestantes mortos numa única noite, numa emboscada terrível. Se você parar para perceber, o século XX foi o campeão de mortes dos cristãos em todo e qualquer período da história. Mais crentes morreram pela sua fé só no século passado que em todo o restante da história, nas mãos do comunismo ateu, nas mãos do nazismo, do fascismo. E hoje, todos vocês que acompanham o que está acontecendo no mundo, há uma perseguição implacável, por exemplo, por parte do Estado Islâmico, decapitando cristãos, igrejas queimadas, incendiadas, crentes degolados. Muitos irmãos nossos, enquanto nós estamos reunidos aqui, estão sendo torturados, presos, mortos pela sua fé.
E então, quando você olha o que está acontecendo, desde o martírio de Estevão, martírio de Paulo, de Pedro, de Policarpo, de Perpétuo, de Felicidade, a Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, o que aconteceu na Rússia, o que acontece até ainda hoje na Coreia do Norte, ainda hoje na China, nos países islâmicos, esse cavalo vermelho está numa disparada, numa cavalgada pela história, e muito sangue sendo derramado, ainda hoje. E o que o texto diz é que a paz foi retirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Agora pense comigo, se não é essa a cena do mundo hoje, irmãos? Você acha que há paz na terra hoje? Você acha que os acordos de paz das grandes potências mundiais é porque elas amam umas às outras? Não, porque têm medo umas das outras. Nós falamos de paz, mas nós investimos na guerra. A cada acordo de paz se levanta um monumento de guerra. Se gasta mais dinheiro com a guerra do que com a paz. A maioria dos cientistas do mundo hoje trabalham exatamente para pensar, fabricar armas de destruição. As guerras hoje são guerras familiares, são guerras étnicas, são guerras tribais, são guerras por preconceito religioso, são guerras que muitas vezes atacam de forma muito intencional o povo de Deus. E a terra certamente está bêbada de sangue, por causa dessa disparada do cavalo vermelho. Mas aí, confira comigo, os versos 5 e 6, que vai falar agora de um terceiro cavalo. É o cavalo preto. Você vai perceber o que significa esse cavalo preto. Verso 6 diz: eu ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o vinho. Esse cavalo está falando de um tempo de fome, de pobreza, de opressão, de exploração, de escassez, subproduto certamente da guerra. O que ele está dizendo é que haverá, e já houve, está havendo e haverá de vir ainda, talvez, tempos mais complexos, de racionamento, onde o indivíduo tem que trabalhar um dia inteiro, e essa é a ideia aqui, por 1 litro de trigo, ou para comprar 3 litros de cevada. Ou seja, ele vai trabalhar o máximo para ter o mínimo, a sua sobrevivência, e apenas isso. O que é curioso, que apesar desse tempo de escassez, de pobreza, de miséria e de opressão, alguém leva vantagem. Olha comigo o finalzinho do verso 6, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Eu não sei se você já parou para perceber, mas os países mais miseráveis, mais pobres, mais carentes, é onde talvez se instalam as pessoas mais ricas. Porque na mesma hora em que as pessoas estão passando as agruras mais terríveis, o azeite e o vinho, símbolo do luxo e do melhor, não está sendo danificado. Para essa classe de gente, não vai ter racionamento, não vai ter escassez. Quando você olha versículos 7 e 8, tem o 4º cavalo, é o cavalo amarelo, e está escrito que o seu cavaleiro é chamado de morte, e o inferno o estava seguindo. Veja você que a figura de morte e do inferno são pleonásticas, apresentando uma única realidade. O Hades sempre vem atrás da morte, a morte derruba e o inferno recolhe os mortos. A morte pede o corpo e o inferno reclama a alma do morto. Agora notem uma coisa, por favor, observe isso, versículo 8, e olhei eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo ele chamado morte, o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade. Sabe o que significa isso?
que nem a morte, nem o inferno tem autoridade. Se foi dada autoridade à morte e ao inferno, significa que essa autoridade não pertence a eles. Ou seja, a morte nem o inferno pode agir independente da ação daquele que tem autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí você vai começar a perceber uma outra coisa. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Também, na medida em que essa autoridade é dada à morte ou ao inferno, também a morte e o inferno têm limitação de ação. Só a quarta parte e nada mais. Em outras palavras, irmãos, mesmo quando você percebe uma terrível perseguição religiosa, mesmo quando você percebe que os cristãos estão sendo presos, açoitados, martirizados, mesmo quando você percebe que parece que o mundo, o diabo e o inferno estão prevalecendo, quem está verdadeiramente no controle é o Senhor Jesus Cristo. Ele é soberano. E agora, você vai ver a abertura do quinto selo, é o clamor no céu. E a primeira coisa que você nota é que quando uma pessoa morre, um crente morre, o que acontece com esse crente? Alguns dizem que morreu, acabou. Outros dizem, morreu, a alma vai para o purgatório. E aí vai sofrer, vai penar, até se purificar e depois então ser transferido para o céu. Outros dizem, não, morreu, vai se desencarnar e buscar uma reencarnação. Outros dizem, morreu, vai para o túmulo dormir, vai ficar dormindo, inconsciente. Notem comigo, que quando um crente morre, a alma vai para o céu. Vai para o céu. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Essas almas não estavam inconscientes, essas almas não estavam dormindo, essas almas estavam clamando. E aí você vai começar a perceber uma coisa. Elas morreram porque essas pessoas? Por que elas morreram? Por causa da palavra de Deus. E aqui está um ponto importante, irmãos. O diabo, preste atenção no que eu vou dizer aqui. O diabo não quer o martírio dos crentes. O diabo quer a apostasia dos crentes. Não é interesse do diabo matar um crente. É interesse dele fazer do crente um apóstata, negar a sua fé. Até porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 12, que nós vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E testemunho lá é martiria. Quando um crente morre pela sua fé, quando um crente é queimado vivo, quando um crente é jogado numa arena e fuzilado, ou quando um crente é decapitado, pode ter certeza disso. Quando ele é colocado num paredão de fuzilamento, ou numa câmara de gás, um campo de concentração, e prefere morrer a negar sua fé, embora o agente leve esse crente à morte, esse crente está vencendo aquele que o matou. Está derrotando aquele que o matou. Porque nós vencemos o inimigo sustentando a nossa fé e amando mais a Cristo que a nossa própria vida e dando por Ele a nossa vida, porque Ele deu a sua vida por nós, para nos dar vida eterna. E você vai perceber que ainda hoje, meus irmãos, muitas pessoas estão morrendo por causa da sua fidelidade a Cristo Jesus. Ontem nós tivemos aqui na igreja um pastor coreano, e ele contou para nós aqui, não com tantos detalhes, mas ele
atribuiu o forte crescimento da igreja coreana às agruras que a igreja viveu. E quem já esteve lá, pastor Erival já esteve lá, visitou o Museu dos Mártires, aquela igreja foi plantada num solo que foi adubado pelo sangue dos mártires. E esse é o fato, que ainda hoje, em muitos lugares, a semente do evangelho tem sido regada por esse sangue. E talvez você possa perguntar, eu não estou entendendo esse clamor das almas no versículo 10, será que essas almas estão no céu, cheias de ódio, cheias de mágoa, cheias de ressentimento, clamando por vingança pessoal? É isso? Não, essas almas não estão no céu, clamando por vingança pessoal, elas estão no céu, vindicando a santidade e a glória de Deus que foi ultrajada na terra. A pergunta não é por quê, a pergunta é até quando? Até quando? E talvez, queridos, você já fez essa pergunta tantas vezes. Agora, poucos dias, semana passada, quando aqueles 22 cristãos foram decapitados pelo Estado Islâmico, você fica perguntando assim, meu Deus, mas até quando? Até quando? O ímpio parece que vai prevalecer. Até quando o ódio parece que vai prevalecer? Até quando você vai ver os cristãos sendo massacrados, torturados pela sua fé? E aí você vai perceber o seguinte, que estas almas que estão lá no céu, elas vão receber, confira comigo, por gentileza, o versículo 11, então cada uma deles foi dada uma vestidura branca, isso é símbolo da justificação, e lhes disseram que repousassem, porque ir para o céu, diz a Bíblia em Apocalipse 14, 13, é descansar das suas fadigas. E aí você percebe que também existe um tempo definido, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Deixa eu dizer para você uma coisa, Jesus sabe exatamente a quantidade de mártires que devem morrer. Tem um número, eu não sei qual, mas ele sabe. E o inimigo vai como que prevalecer nesse ataque, nessa fúria, nesse massacre, até que esse número chegue. A hora que chegar esse número, Jesus vai dizer, basta, chega. E o juízo virá inexorável sobre esses que massacraram o seu povo. É isso que nós vamos ver nesse texto. É isso que nós vamos perceber nesse texto. E aí você vai ver o que vai acontecer agora com o sexto selo. E eu queria só que você notasse um detalhe aqui comigo, para notar o seguinte, que os 7 selos cobrem todo o período da história da igreja. Veja o verso 12 e 13 comigo. Você pode ler comigo, por favor? Vamos juntos? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Agora, compare esse texto, porque você pode perguntar assim, mas quando é que isso vai acontecer? Quando? Então você quer saber quando? Abra lá em Mateus, você vai abrir e ler comigo, Mateus 24, versos 29 e 30. Abra lá. Quando é que essa cena aqui do sexto selo vai acontecer? Mateus 24, versos 29 e 30. Podemos ler o verso 31 também. Vamos todos juntos, a uma só voz, bem forte. Vamos lá? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória.
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o juízo chegou, e esta cena do capítulo 6, 12 a 17, é exatamente a cena do juízo final. O que você vai perceber é que as portas da graça estão fechadas, chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Agora é medo, agora é terror, agora é espanto, agora é consternação. Agora o que você vai perceber é uma cena tremenda de um universo que está sendo sacudido, dos homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. Essa é a cena. O juízo chegou. E os versos 12 e 13 vão dizer que o universo está abalado, o teto do universo está desabando, as colunas de sustentação do universo estão abaladas e tremendo e prestes a cair. O sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas, tudo aquilo que parecia sólido está abalado. Tudo aquilo que parecia inabalável está completamente tremendo. As vigas de sustentação do universo estão se desintegrando. Essa é a cena. E Pedro nos ajuda a entender isso. Que os céus se desfarão através de um estrepitoso estrondo. Vai chegar um momento em que parece que vai ter um mega incêndio. Eu fico imaginando, irmãos, todos nós temos terror, medo, pavor, só de assistir aquela cena do World Trade Center pegando fogo e desabando. Imagine você, o universo pegando fogo, a terra pegando fogo, os prédios, os palácios, as casas, os campos, os céus, fogo de baixo para cima, fogo de cima para baixo, tudo está incendiado. Tudo está se desfazendo, se derretendo, e a expressão que o texto vai nos dizer, é que os homens estão em profundo desespero, estão tentando se esconder, estão querendo entrar em cavernas, e eles estão gritando para os montes: montes, caí sobre nós. O que eles estão com medo? Do que eles estão fugindo? Fugindo dos montes? Fugindo do céu que está se derretendo? O que estão fugindo? Das estrelas que estão caindo? Do que estão fugindo? Eles estão fugindo da morte? Não! 1000 vezes não! Eles estão fugindo e com medo de enfrentar o Deus Todo-Poderoso na plenitude da sua ira. Da sua ira. Esse é o temor do homem. Como o homem vai poder enfrentar Deus na sua ira? Como o homem vai ter que enfrentar o juízo de Deus, o tribunal de Deus? E se você perceber, há uma descrição aí, de 6 classes de pessoas, no verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, ou seja, de ponta a ponta, de alfa a ômega, de A a Z, do mais rico ao mais pobre, do mais culto ao mais ignorante, todos sem exceção, estão desprovidos de qualquer possibilidade de segurança nesse dia. Todos. O terror é universal. E agora, você vai notar uma coisa: eles estão tentando fugir daquele que é inescapável. O problema do pecador, do ímpio, não é morrer. Não é morrer. O maior problema dele é ter que enfrentar o tribunal de Deus. Porque não vai ter desculpa. Ele sempre deu um jeitinho. Ele sempre conseguiu safar-se, se esconder, se livrar, dar um jeito. Mas vai chegar naquele dia que não vai ter para onde fugir. E o ímpio vai ter uma pergunta. O desespero dele é tal que o texto termina com a grande pergunta. Olha o verso 17 comigo: porque chegou o grande dia da ira deles, daquele que está sentado no trono do Cordeiro, e quem é que pode suster-se? Quem vai ficar de pé na presença desse Deus Todo-Poderoso, Onipotente, que está irado?
A pergunta fica no ar. Não é o dinheiro, não é o poder político, não é o poder bélico, não é a capacidade intelectual, não é a força do braço, não é a influência internacional, nenhum recurso da terra poderá ajudar o homem nessa hora. Quem pode suster-se? Louvado seja Deus, irmãos, louvado seja Deus. Porque logo no capítulo 7 você vai ver a visão dos glorificados. Está no verso 9, depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco, com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamando em grande voz, dizendo ao nosso Deus, é o que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos aqueles que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro, esses vão suster-se, esses vão ficar de pé diante do tribunal de Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso, e vão estar lá com vestes brancas, vão estar lá com cântico nos lábios, vão estar lá com segurança eterna, vão estar lá se deleitando eternamente nessa gloriosa salvação. A grande questão é essa: o juízo de Deus se aproxima. O juízo de Deus se aproxima. E todos nós vamos ter que comparecer perante esse grande dia. Nesse grande dia, perante o seu tribunal. Quando ele vier, a Bíblia diz exatamente isso, que vai se assentar no seu trono e vai julgar as nações, vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas vai dizer aos outros: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A pergunta que eu faço a você nesta noite é essa: você está preparado para se encontrar com Deus? Se Deus chamar você agora para esse acerto de contas, você pode ficar de pé na presença dEle. Você já foi lavado no sangue do Cordeiro? Você já tem o Espírito Santo habitando em você? Você já tem o selo do Espírito Santo? Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Você já tem certeza e garantia de que você é filho de Deus, pertence à família de Deus, faz parte da igreja de Deus e tem o seu nome escrito no livro da vida e é cidadão dos céus? Hoje, nesta noite, você pode fazer essa decisão. Agora, você pode fazer parte daqueles que naquele dia vão estar com vestiduras brancas e com palmas nas mãos e glorificando a Deus por tão grande salvação. Curva sua fronte, por favor, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, eu não conheço todos os detalhes da sua vida, mas hoje pode ser o dia mais importante da sua história. E não é sensato, não é seguro para você confiar no fato de que você mora num país chamado cristão, que você pertence a uma família chamada cristã, ou que você frequente uma igreja cristã, ou que você seja membro de uma igreja cristã, ou que você tenha sido recebido por batismo numa igreja cristã, ou que você carregue uma Bíblia na mão, ou pertença a uma igreja onde você vai domingo após domingo. A grande pergunta é essa: você já nasceu de novo? Você já experimentou o toque regenerador do Espírito Santo? Se você morresse agora, você tem certeza que estaria com Jesus? Seu coração já é de Jesus, sua vida já é de Jesus, Jesus é o Senhor da sua vida. Você não pode deixar essa decisão para a última hora, porque você não administra o seu futuro, você não administra o seu amanhã. Hoje é o dia oportuno, agora é o tempo da sua escolha. Hoje a porta da
graça está aberta. Hoje aquele que vai estar irado naquele dia, está cheio de amor, olhando para você com ternura, com braços abertos, dizendo: vem, se você está cansado, vem, se você está aflito, venha, se você está perdido, venha, se você está esmagado pela culpa, venha, se você está abalado pelos seus pecados, escravizados por eles, venha, se você está perdido, totalmente tomado por forças malignas que dominam a sua vida, venha. A libertação, a salvação, a restauração, a libertação para a sua vida. Hoje é o dia. E se você deseja fazer isso, eu conclamo você a fazê-lo nesta noite. Se alguém aqui deseja tomar essa importante decisão na sua vida e quer fazer isso, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você nessa noite e dar graças a Deus pela sua vida. Há alguém aqui nessa noite que quer fazer isso? Glória a Deus. Há mais alguém? Glória a Deus. Há mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, queridos. E eu queria rogar a você, vem aqui à frente, vamos orar juntos, enquanto a igreja está orando. Pode levantar do seu lugar. Eu quero orar por você aqui no altar de Deus. Vem aqui, vamos buscar Deus juntos. Pode levantar do seu lugar. Vamos buscar o Senhor. Ele está aqui, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para restaurar a nossa vida. Pode vir. Nós vamos buscar o Senhor e dar graças a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por esta noite tão preciosa. Pode vir, nós estamos aguardando você. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Esta é a mais feliz decisão da vida. Eu tinha 17 anos, quando fiz a minha decisão, embora criado na igreja. A minha experiência de novo nascimento aconteceu quando eu tinha 17 anos. Deus abençoe vocês. Deus amado, eu coloco estas vidas preciosas nas tuas mãos. Tu as amas, por elas o teu filho verteu o seu sangue. E eu te peço, Deus, que tu segures muito firme na mão de cada uma delas, conduzindo-as em tua presença, dando a elas a alegria e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Deus, apaga as transgressões, limpa o coração, a mente, a alma, a vida, dá-lhes a alegria de pertencerem à tua família, ao teu rebanho, e permita, Deus, que esses irmãos e irmãs possam caminhar sob a luz do teu rosto, sob os teus cuidados e proteção. Exaltado seja o teu nome. Nós te adoramos, porque a tua palavra diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.